Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Essa questão ela aborda um tema interessantíssimo que cai muito nas provas de concursos, que é o tema verbo, né? Verbo e suas conjugações, em relação a modo e tempo verbal. Vamos anunciar. Indica a alternativa que completa as lacunas abaixo. Eu tenho 3 construções e 5 alternativas. Analisemos então cada uma. A primeira diz: se nós, o espaço em branco, a fazer um esforço conjunto, teremos um país sério. A primeira coisa que deve ser percebida é o seguinte: esse se introduz o quê? Uma oração subordinada adverbial condicional, né? Eu tenho uma ideia de condição inerente ao contexto, né? E quando eu tenho essa ideia de condição, o que acontece? Eu tenho que empregar um verbo no modo subjuntivo, já que condição é uma conjectura, é uma hipótese, todo esse aparato me faz ter que utilizar o modo subjuntivo, né? Lembrando que 3 são os modos verbais. Eu tenho o modo indicativo, que exprime uma certeza sobre o fato. Eu tenho o modo subjuntivo, que exprime uma conjectura ou uma hipótese sobre o fato. Eu tenho o modo imperativo, que indica uma ordem, o pedido, uma súplica. Dito isso, às vezes analisando o aspecto da frase, nós podemos saber qual tempo verbal, qual modo verbal, será empregado. Agora eu tenho se nós a fazer um esforço conjunto. O verbo aí é o propor, né? Correto. Se ele deve ser empregado no modo subjuntivo, a única forma verbal correta dentre as opções é o quê? Propusermos, né? Mas qual forma verbal seria essa? Propusermos é uma forma verbal relativa ao quê? Ao futuro do subjuntivo. Quando eu propuser, quando tu propuseres, quando ele propuser. Quando nós propusermos, quando vós propuserdes, quando eles propuserem. Então, a forma verbal correta aí é uma forma verbal relativa ao modo subjuntivo. Pelas opções, nós podemos ratificar que é propusermos. Dito isso, só restam 2 alternativas possíveis, né? Ou é a letra B, ou é a letra E. Outro ponto interessante é a correspondência verbal ou correlação verbal. O que é correspondência e correlação verbal? É a utilização de tempos verbais de forma que haja congruência na construção, que não haja erro. Aí o que eu tenho? Eu tenho futuro do subjuntivo seguido de quê? Teremos. Teremos é um verbo que está conjugado no futuro do presente do indicativo. Eu terei, tu terás, ele terá. Nós teremos, vós tereis, eles terão. Eu tenho essa combinação de 2 tempos e modos verbais distintos que gera o quê? Uma congruência. Outra forma de correlação verbal muito comum é o quê? É o pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito. Um exemplo para ficar mais claro: se eu estudasse, vírgula, passaria na prova. Eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional, anteposta à oração principal, e tenho 2 verbos que mantêm uma correlação verbal, mantêm uma congruência de cunho semântico. Então, a correlação é muito importante também para a análise da conjugação dos verbos. Relembrando, nesse caso eu tenho, em primeira instância, um verbo no futuro do subjuntivo, e o teremos, né, é um verbo que está conjugado no futuro do presente do indicativo. Analisemos então a segunda construção. Eu tenho espaço em branco, o televisor ligado, para te informares dos últimos acontecimentos. Agora, analisemos. O que eu tenho aí? Qual a semântica? Eu tenho uma semântica de certeza sobre o fato? Não. Eu tenho uma semântica de hipótese ou conjectura sobre o fato? Também não. Só resta então o quê? Um pedido, uma ordem ou uma súplica. Neste caso, devido à ausência de cunho semântico, eu não tenho um segmento tão extenso, eu posso dizer que eu tenho aí uma ordem ou simplesmente um pedido. Partindo do pressuposto que é um pedido, nós devemos empregar o quê? Um modo imperativo. E qual forma verbal é relativa ao modo imperativo? O modo imperativo é muito simples de ser conjugado. Ele só possui 2 formas, a afirmativa e a negativa. Como a afirmativa é conjugada? Quando eu pego o presente do indicativo, especificamente na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, se eu retirar o S,
que é a chamada desinência número pessoal, eu tenho as formas verbais relativas ao imperativo afirmativo. Ok, mas e o resto? O resto você vai conjugar integralmente como o quê? Como o presente do subjuntivo. Agora, por que isso ocorre? É sabido que 3 são os tempos primitivos, né? Tempos primitivos são os tempos os quais os outros tempos verbais derivam. Eu tenho o presente do indicativo, o pretérito perfeito e o infinitivo impessoal. Esses são os 3 tempos. O presente do subjuntivo e o imperativo afirmativo e negativo são tempos derivados do presente do indicativo. Então, eles contêm o quê? Certas características, certos paradigmas conjugacionais. Dito isso, vamos analisar o contexto. Eu tenho aí o televisor ligado para te informares. Eu tenho esse ti aí. Esse ti é o quê? É um pronome oblíquo átono relativo à segunda pessoa. Há uma especificidade na língua portuguesa que é chamada uniformidade de tratamento. A uniformidade de tratamento consiste em adequar as formas verbais e os verbos à mesma pessoa gramatical sem perder essa congruência. Ou seja, eu não posso misturar as pessoas. Eu não posso usar a terceira pessoa em primeira instância, depois usar a segunda e achar que está correto. Não, eu devo manter essa congruência. Se é a segunda pessoa, eu devo utilizar até terminar esse período. Então, já que é a segunda pessoa, vamos conjugar o verbo manter na segunda pessoa em relação ao imperativo, que é afirmativo aí, né? O imperativo negativo, ele tem o advérbio não anteposto. Isso resulta em qual forma verbal? Mantém. Como ficaria a conjugação completa do verbo manter no imperativo afirmativo? Mantém tu, mantenha você. Mantenhamos nós, mantenhai vós, mantenham vocês. Essa é a conjugação completa do verbo manter no imperativo afirmativo. Veja que, como se trata de segunda pessoa do singular, é só pegar a forma verbal relativa ao presente do indicativo, né? Então, muito simples de conjugar. Vamos à terceira e última construção. Já temos o gabarito aí, né? O gabarito é a letra E, porque na letra B eu tenho mantens, e mantens é uma forma relativa ao presente do indicativo, né? Então, vamos lá. Na terceira eu tenho: não havia programa que, espaço em branco, o povo após o noticiário. Eu tenho o verbo entreter, né? O verbo entreter é um verbo derivado do verbo ter. E como ele é um verbo derivado do verbo ter, né? Foi colocado um prefixo antes. O que ocorre? Ocorre o quê? O mesmo paradigma conjugacional, ou seja, ele vai manter o mesmo modelo de conjugação. O verbo ter, conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo, resulta na forma verbal tivesse. Eu coloco esse prefixo antes e como fica? Entretivesse, justamente o que está explícito na letra E. Então já temos um gabarito, né? Gabarito é letra E. Primeira, propusermos, é uma forma verbal relativa ao futuro do subjuntivo. Na segunda, eu tenho uma forma verbal relativa ao imperativo afirmativo, vide a conjuntura, né, de ordem, pedido ou súplica. Na terceira construção, nós temos um verbo conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Gabarito, então, da questão, letra E. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.